Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison e esse é o nosso quarto vídeo sobre matemática financeira. Neste vídeo nós vamos fazer uma relação entre juros e funções, como eles são representados por funções que vocês já conhecem. Nós já sabemos e vimos da aula anterior que nós temos dois tipos de juros, o simples, e encontramos esta fórmula que determina o montante do juro simples. Ele é dado pelo capital vezes, abre-se parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Também encontramos o juro composto, cujo montante é o resultado do capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Vamos ver como é que essas duas funções se associam. Você, pelo que conhece e pelo histórico, você sabe que toda função que tem a variável, que é o tempo neste caso, elevado, como de forma expoente, é conhecida como função exponencial. E a função onde você tem a variável multiplicado por um fator ou coeficiente mais um outro valor fixo é uma função afim. E você vai poder claramente identificar isso na construção de um gráfico. E é o que nós vamos fazer, construir o gráfico das duas funções. Para construir o gráfico, vamos abrir aqui e eu sugiro que todos vocês, sempre que precisar conferir, utilize o GeoGebra. GeoGebra Online. Você não precisa instalar, embora ele tenha como links para você instalar ele tanto no seu computador como no seu celular, mas você não precisa, você pode acessar online se quiser. Mas se tem o celular e quiser instalar, eu sugiro. Recomendo. O GeoGebra ele tem vários modelos. Esse que a gente vai usar é o ambiente mais clássico. Ele também tem um ambiente para desenhos e tem um ambiente 3D que nós poderemos retornar em aulas futuras. Então vamos primeiro fazer o montante do juros simples. Vamos chamar essa função de MJCS, montante do juros simples. A variável que sempre modifica-se é o tempo. E o tempo aqui no caso ele vai ser, vamos chamar de x. Ou pode ser t também, não tem problema. Vamos chamar de t. Vai ser igual. Olha lá na fórmula, vamos voltar à fórmula. Ela é o capital, que é um valor fixo. O 1 é fixo e essa taxa ela é dada no problema, variando somente o t. Então vamos dizer, para simplificar a conta, que você tem R$1 e vai aplicar ele a uma taxa de 5%. 5% a gente sabe que é 0,05, certo? E isso será multiplicado pelo tempo. Quando fizermos aqui está a nossa função. É uma função, como você pode ver, afim. Por mais que eu amplie, ela é uma reta, né? Essa parte negativa, nesse caso, não nos interessa, porque aqui o GeoGebra ele construi uma função com domínio vindo de menos infinito para mais infinito. O tempo é o nosso eixo x. Então aqui é no tempo zero, você tem apenas 1, que é o seu capital. Como está dito aqui, ó. Apenas 1. Vou marcar este ponto. E com o passar do tempo, você vai conseguindo algum valor financeiro em relação à sua aplicação. Vamos dizer aqui, deixa eu desmarcar o ponto. Deixa eu tirar o ponto B. Vamos dizer que daqui, com 10 meses, você tem esse ponto aqui. Vamos ver quanto você vai ter em 10 meses aplicados esse seu capital. Em 10 meses você tem R$1,50. Então R$1, aqui a gente está usando a notação de R$1, mas poderia ser um valor maior, é só para exemplificação. Então, começa-se com 0 em 1 e ele vai aumentando com o passar do tempo. E aqui em 10 meses você já tem R$1,50, porque aí você já cresceu 50% o seu patrimônio. Agora, vamos entender como funciona, por exemplo, os juros compostos. Então, o montante de juros compostos, vamos relembrar a fórmula, a variável dele também vai ser o tempo, Vamos voltar aqui à fórmula.
O montante dos juros compostos ele é dado pelo capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, ele é o mesmo capital de R$1, 1 mais a taxa que vai ser 0,05, é a mesma taxa, só que aqui agora a gente vai elevar isso ao tempo. Olha lá. Então eu vou dar um Enter, ele vai estar aqui em vermelho. Eu vou pontilhá-lo para deixar ele não atrapalhando a visão do anterior, ok? E aí você pode ver, a mesma coisa acontece. Quando você inicia a sua aplicação, você tem R$1 do mesmo jeito. Mas no primeiro mês, se você observar, ambos vão entregar o mesmo resultado. Então o montante, tanto no juro simples como no juro composto, no primeiro mês, ambos terão o mesmo resultado. Pode ver que uma reta se sobrepõe à outra. Se você observar no segundo mês, o pontilhado vermelho já está um pouco acima do pontilhado verde. Olha aqui no segundo mês. O pontilhado vermelho já está se sobressaindo ao ponto verde. E aqui ela começa a crescer. Vamos pegar aqui o terceiro mês. No terceiro mês, a diferença já é bem nítida entre os dois. E vamos lá, onde a gente tinha feito a nossa referência, no 10º mês. Olha só, onde já está o ponto. Eu vou marcar este ponto aqui no gráfico de B. Deixa eu trazer ele aqui. Deixa só um momento. Sai o ponto no gráfico em B. Olha só aqui. Este ponto C, deixa eu movimentar ele agora aqui. Esse aqui, apago. O ponto aqui, ó, em B. Olha só, este é o ponto C na mesma distância. Veja que enquanto o ponto B representa a aplicação no juros simples em 10 meses, que é 1,50, R$1 virou 1,50, o ponto C é o mesmo valor, né? O mesmo tempo para a mesma aplicação em juros compostos. E R$1 dá 1,63. Veja que já há um acréscimo bem maior. O juro composto tem essa característica. E aí, se nós ampliarmos, você vai ver que cada vez mais as retas saem do mesmo lugar, né, a aplicação financeira, e cada vez mais a curva vermelha, que é a função exponencial que representa os juros compostos, se distanciam da aplicação de juros simples. E vamos ver a diferença aqui. Digamos que você faça aí um empréstimo ou um financiamento de uma casa própria geralmente em 360 meses, só para que você entenda, 360 meses, olha só onde seria o valor em juros simples e para onde vai o juro composto nem aparece no mesmo gráfico, para você ter uma ideia. Então, essa reta vermelha representa os juros aplicados para empréstimos financeiros, cartão de crédito. Então, veja que quanto maior o tempo passa, a sua dívida cresce exponencialmente. Então, a gente deve compreender bem essa relação e ficar atento. E dentro da matemática financeira, dentro da educação financeira, você vai saber e entender que ter dívidas é sempre um problema, ainda mais se elas forem a longo prazo. E você deve ficar atento e transformar dívidas em investimento. Quando você faz um investimento, aplica o seu dinheiro a um investimento que é regido pelos juros compostos, no início você não vai ver muita diferença, né? Você aplica lá o seu dinheiro e ele, com o passar nos primeiros meses, você não vê tanta diferença. Mas quando o investimento é a longo prazo, como já foi dito no início desta lição sobre matemática financeira, quando você deixa os anos ir passando, essa aplicação ela vai criar um efeito muito rápido de crescimento. Então, o investimento a longo prazo ele vai trazer um retorno muito grande.
E se for uma dívida também a longo prazo, ela vai te dar um prejuízo muito grande. Espero que tenha sido útil. Use o GeoGebra quantas vezes for necessário. Faça seus experimentos e a gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!